Show. Vamos lá, galera, então. Então, pessoal, hoje a gente vai se aventurar um pouquinho na parte de história, literatura e física, tá? Queria começar a aula com vocês colocando todo o contexto da aula de hoje, que seria a Idade Média, tá? A Idade Média, pessoal, é bem gostosinho assim de estudar, porque a gente vê bastante naqueles filmes, séries, né? Há uns 2 aninhos atrás, ele tava na febre do final do Game of Thrones, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, assim, mas aí tem toda essa temática de Idade Média, né? E afinal, pessoal, quando a gente está falando de Idade Média, obviamente a gente está falando da Idade Média Ocidental, tá? Assim como quase toda a história que a gente estuda, né? Porque o Oriente a gente cada vez mais, infelizmente, vai perdendo, né? Essa, essa obrigatoriedade pelo MEC, né? Mas enfim, dentro da Idade Média Ocidental, pessoal, vocês têm que entender que a gente vai estudar tanto os bárbaros, tá? Os famosos bárbaros, né? Os vikings ali, e o feudalismo em si, ok? Então vamos lá. Quem eram os povos bárbaros, né? Como vocês conseguem ver até aqui na imagem aqui, o rapaz aqui cortando a cabeça aqui, não sei bem se é uma estátua ou se é uma pessoa, né? A gente consegue ver aqui o caos alheio, né? E tudo mais, enfim. Os bárbaros, pessoal, para quem já assistiu Vikings, vai conseguir visualizar melhor. Mas ele era um povo guerreiro, era um povo nômade, ou seja, eles não ficavam fixos em algum lugar, então eles sempre estavam saqueando e dominando algum lugar novo, tá? Eles têm toda uma cultura, né, que a gente chama de cultura celta, e aí essa cultura traz toda aquela ideia de politeísmo, né, ideia de deuses. Então, lembrar que os bárbaros eles eram politeístas, né? Eles acreditavam num paraíso chamado Valhalla, né? Inclusive nos seriados, nos filmes sempre falam sobre isso, né? E aqui a gente consegue ver algumas das rotas de expansão e dominação destes povos. Só abrir aqui o colega. Ok? Então, pessoal, vamos lembrar. Os povos bárbaros, eles têm origem lá na Ásia, tá? Que são os antigos hunos, né? Quem já assistiu Mulan aí sabe do que eu tô falando, dos hunos, né? Então, lembrar, esses povos bárbaros, eles têm origem asiática lá com os hunos, tá? Eles, abrindo um parênteses em cima dele, também a gente pode ter origem tanto do leste europeu, dos eslavos, quanto também do norte da Europa, com os germânicos, tá? E aí, pessoal, vamos lembrar que os germânicos em si, né? Lembrar de German, né? De Alemanha, né? Então, assim, os germânicos, eles eram o quê? Eles eram divididos em povos. E aí, um desses povos eram os vikings. Entenderam a complexidade disso? Então, assim, dentro desses povos hunos, se tem ali os eslavos e os germânicos. Dentro de germânicos, a gente tem ali os vikings, tem os visigodos, né? Tem os ostrogodos, okay? Os vândalos, né? Hoje os dubladores adoram falar vândalos, né? Esses vândalos, então vândalos, suevos, né? Lombrados, esse é o mais massa. Entende, pessoal, de vez em quando fala, esse é o lombrado, é isso aí, tá? Tem o lombrado e tem os lombardos, ok? Não esquecer disso aí. De vez em quando eu vejo os alunos pequenos falando isso. Então não é lombrado, pessoal, é lombardos, tá? Então, vândalos, lombardos, suevos, tá? Francos, vikings, tá bom? Lembrar que eles eram os povos, eram subdivisões dos germânicos, ok? Além disso, pessoal, eles vão formar reinos que são reinos bem instáveis. Como eu falei para vocês, eles não têm uma cultura de ficar fixo em algum lugar, então eles constantemente estão se movimentando e tudo mais, então é até difícil, né, manter um reino parado ali, né? Como eles viajam muito, dominam muito as terras, então esses reinos eles ficam ali só durante o tempo de domínio mesmo, tá? E lembrar, pessoal, que os bárbaros, eles não viviam uma comunidade linda e maravilhosa dos bárbaros, eles eram inimigos até entre eles, tá? Então eles eram rivais, eles disputavam também por saques, não saques, eles disputavam por territórios, beleza? E aí, pessoal, obviamente, como existem vários tipos de bárbaros, né? Cada um foi dominando uma certa terra, ó. Foi abrindo aqui o Reino Franco, né, ó, o Reino dos Visigodos, o Reino dos Vândalos, tá? Futuramente foi dando origem a vários países que a gente conhece hoje. E aí, pessoal, como é que era essa cultura germânica, né?
no âmbito social, ok? Então, lembrar assim, em relação à família, ok? Lembrar que eles têm toda essa cultura de família, de filho, tá? Então, eles têm sim uma estrutura familiar sólida, tá? Eles têm muito, toda essa questão, como tá falando para vocês, da religião, de Valhalla. Então, eles têm toda uma questão de um guerreiro, ele morrer numa guerra, ele ser nobre por isso, né? Então, eles prezam muito pela questão da honra, tá? Os germânicos também em si, eles vivem muito em casais. Eles acreditam bastante nisso, em casamento, em lealdade dentro desses casamentos, tá bom? Então eles são povos assim, famílias bem estruturadas. Eles não têm um código escrito, né, assim como tem na Bíblia ou Hammurabi, enfim, eles não tinham um código, mas o código era do boca a boca. Tanto a cultura, as lendas, a religião, as leis, a moral, a ética, tudo no boca a boca, tá? Passado de mãe para filho, de pai para filho. E aí, pessoal, como é que se resolvia então, se não tinha uma lei no papel? Uai, galera, botava no octógono e duelava, né? Então, assim, como é que decidia as coisas? Duelos, tá? Lembrando que era um povo guerreiro, pessoal, era um povo de domínio, tá? Pensando na economia desses germânicos, ok? Vamos lembrar que eles tinham uma economia baseada na agricultura, né? O ser humano, quando ele conseguiu começar a desenvolver essas habilidades de domesticação das plantas, tá? Que é um tipo de seleção artificial, eles já vêm com toda essa tradição, né? Além disso, pessoal, vai lembrar o seguinte: dentro desse domínio agrícola, né? Dessa domesticação, o que se plantava, o que se consumia? Se consumia principalmente esses alimentos, essas plantas que são mais fáceis de colher, mais rápidas de colher, né? E consegue se plantar em grande volume. No caso, aveia, trigo, né? Lembrar também que eles mexem muito com a pecuária, então, alguns cabras, bode, vaca, né? Bastante. Além disso, pessoal, como eles eram povos que dominavam e saqueavam, né? Eles também tinham uma base econômica por meio desses saques, desses tesouros que eles roubavam, né? Principalmente, pessoal, ainda mais assim, vocês vão ver assim, perto da Idade Média, o que acontece? Esses bárbaros, eles invadiam muito mosteiros, né? Mosteiros são locais religiosos, né, pessoal? Então, era-se pouco protegido, né? Esses mosteiros, essas igrejas. Pensando em religião, né? Eu já tinha começado a falar com vocês. Eles acreditam num reino chamado Valhalla. Porém, pessoal, eu tinha explicado para vocês que eles eram politeístas. Então, eles têm várias crenças, vários tipos de deuses, né? Lembrar também que eles adoram a questão da natureza. Afinal, eles são povos que vivem por aí viajando, né? São nômades, tá? Então, eles têm todo um culto, uma adoração pela natureza, tá? Tanto que muitos dos seus rituais, né? Festas também comemorativas que eles fazem, pessoal, são feitas em florestas também, justamente por causa disso, tá? Regrada de muita bebida, muita comida, ok? Como eu falei para vocês, como eles não ficam fixos, né? Eles não tinham templos fixos também, porque os reinos eles eram bem estáveis, então eles não tinham um local fixo, não uma igreja como se fosse para conseguir lá fazer o culto deles. Então, como era tudo muito no boca a boca, tudo muito cultural, acaba que esses povos germânicos eles faziam toda essa questão ao ar livre mesmo, tá? Aonde eles estivessem, eles faziam, então, geralmente em algum local ali, uma floresta, um lugar de acampamento, tá? E aí, dentro desses cultos religiosos, era bem comum, né, se fazer sacrifício de seres humanos, sacrifícios de animais, né? Ok? Algum de vocês assiste, pessoal? Ou já assistiu algum seriado assim com essa temática de vikings e tudo mais? Alguém de vocês já assistiu assim? Vocês gostam? Ou nem? Depois assiste, legal, pega alguns episódios pra ver assim. Pelo menos pra vocês terem mais ou menos noção de como é que funcionava lá na época, né? Aí, ó, começou Vikings, né? É mais ou menos por ali, Thaís. Dá pra visualizar mais ou menos, né? Isso aí, né? É tipo Vikings mesmo. Comecem a ver Vikings, vê um episódio só de Vikings e vocês vão entender o que eu tô falando. Mas é bem isso mesmo, já dá pra perceber. É muito violento, exatamente. Ainda mais pela idade de vocês, né? Mas enfim. História é história, né? Educação é educação. Mas é bem legalzinho. É. Eu sei que vocês assistem coisa acima da idade de vocês, não tem? Ainda mais coisa de estudo, não tem problema, eu acho. Mas enfim, é bem legal, gente. Assim,
Não precisa nem muito longe, não. O filme do Shrek, não tem o Shrek? O Shrek vocês já viram, não é possível. Shrek também se ambientaliza nesse momento de Idade Média e tal. Né? Tem aquele Sir, como é que é? Sir Culot, é? Que eu não lembro direito. Enfim, tem isso aí, tem? Agora vamos falar um pouquinho sobre os reinos francos, tá? Então, assim, pessoal, vale lembrar o seguinte: o Reino Franco ele conseguiu unificar um território que era muito grande, galera, né? Que hoje em dia corresponde a mais ou menos ali a Alemanha, Itália e França, né? E aí, o Reino Franco, ele diferente um pouco dos germânicos, ele já tinha um governo mais estável, tá? Então não tinha tantas transições que aconteciam. Outro ponto também importante é o seguinte, tá? Dentro desse Reino Franco, né, era muito forte a questão religiosa no sentido do catolicismo, tá? Lembrando que aqui era mais ou menos ali no início do, do milênio, né? Então a gente estava ali mais ou menos em 400, 500 anos. Então tinha pouco tempo que Jesus passou por ali, né? Então, depois da morte de Jesus, né, vocês sabem que toda a questão do catolicismo, do evangélico, ele cresceu muito na Europa, né? Então, assim, lembrar que dentro desses reinos francos, tá? A gente tem uma forte influência da Igreja Católica e a gente pode dividir, né, em dinastias, tá? Essa divisão de dinastias ela é feita, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a dinastia Merovingia, tá? Dentro da dinastia Merovingia a gente vai ter ali dois grandes principais ali autores, que seriam Clovis, tá? Que justamente ele foi o primeiro monarca, né, a começar ali com a questão do cristianismo, beleza? Após a queda da Roma. Então você pensa, teve questão, Jesus veio, Roma derruba, né, mata Jesus, toma o poder. E aí a religião fica mais forte, o cristianismo começa a se espalhar muito, e Roma chega a um ponto que Roma não consegue mais conter, né? Outros povos também já combatiam ali contra Roma e Roma acaba caindo, tá? Quando Roma cai, a gente tem algumas monarquias, né? Que começam a surgir depois que esse império ele acaba, tá? E um dos primeiros monarcas aí dentro dessa dinastia merovingia é o Clovis, tá? Logo após o Clovis a gente tem ali o Carlos Martel, tá? Carlos Martel, pessoal, lembrar que ele foi o grande vencedor ali das batalhas de Poitiers, né? E aí lembrar também que ele impediu toda a questão da invasão bárbara, a invasão bárbara, a invasão árabe lá da Espanha, beleza? Então assim, lembra que eu falei para vocês, ó, a região do Reino Franco era muito grande, então pegava em vários países, que hoje são países, né? Mas assim, lembrar que veio Carlos Martel, ele impediu com que os árabes conseguissem avançar. Depois de Carlos Martel vem ali o seu sucessor, que é seu filho, né? O Pipino o Breve, nome massa, né? E aí, depois de Pipino, né, se encerra a dinastia Merovingia e começa a dinastia Carolíngia, tá? Então, Merovingia, pessoal, lembrar que é Clovis e Carlos Martel, tá? Clovis, ele é o primeiro monarca, a principal característica é essa, ele foi presente ali na queda de Roma. E já Carlos, perdão, já Carlos Martel, ele foi o vencedor ali da batalha com os árabes, né? E aí, justamente impedindo sua expansão ali da Espanha, tá? Logo após isso, Carlos Martel teve um filho. Esse filho foi quem? Pipino Breve. Tá? Dentro da dinastia carolíngia, pessoal, o que a gente pode encontrar? Ok? A gente vai encontrar o auge de um cara que era sensacional. Quem era esse cara, galera? Carlos Magno. Tá? Então a gente teve ali Pipino Breve, aí começa o auge com o Carlos Magno. Tá? E aí lembrar, pessoal, Carlos Magno era conhecido como imperador lá do Ocidente, né? Lembrar que a gente está falando aqui da questão do movimento medieval do Ocidente, né? E aí também é chamado, né, como o nome é dinastia carolíngia, ele era chamado de Império Carolíngio, de Imperador Carolíngio, tá? Além disso, pessoal, lembrar que ele teve várias campanhas militares que eram pró, né, a Igreja Católica. Lembrar que surgiu, começou a ter todo esse movimento do catolicismo, pessoal, que se sobressaindo ali em cima dos povos, né? E aí lembrar que isso tudo possibilitou que a gente consiga não só expandir a religião, como também expandir o território, tá? Inspirado nisso, pessoal, um pouquinho depois vai começar ali as cruzadas também, né? Que são em nome da religião mesmo também, tá? Então começa a se expandir os territórios, começa a se expandir a religião, tá? E aí lembrar, pessoal, o seguinte, depois do que a gente vê ali Carlos Magno, a gente começa a entrar ali na questão do Sacro Império Romano, tá? E aí a Europa, ela começa a ter uma certa unificação, né? Meio que uma
unificação, né? Porque a religião cristã ela começa a prevalecer em quase toda a Europa, né? Tanto a questão das monarquias quanto da religiosidade, tá? Então, olha o tamanho que era o Império Carolíngio naquela época, né? Comparado, por exemplo, com o Império Bizantino e o Império Muçulmano também, que estava sendo freado pelo Império Carolíngio. Vocês conseguem ver aqui, ó, que existia um Império Muçulmano que ele estava aqui já em expansão, né? Ele já estava vindo aqui migrando da África para a Europa, né? Então, esse movimento ele foi travado aqui pelo Império Carolíngio. E aí, pessoal, de fato, começa a se articular todo um movimento para a gente começar, de fato, a ter uma Idade Média. Por quê? Entendam o seguinte, a gente tinha, então, uma religião que crescia e tinham bárbaros que enchiam o saco, né? Saqueando os povos, dominando e tudo mais, era ruim demais. Então, começaram a criar-se monarquias para a qual eles iam colocar, pessoal, a população todinha para morar junto. Dentro, obviamente, de um terreno bem grande, né? E aí esse terreno ele seria protegido, né? E comandado por um rei, né? E aí, em troca, esses camponeses, né? Os moradores ali, eles teriam que pagar tributos para esse rei para ficar naquela terra, tá? E foi daí que começou toda essa questão do feudalismo, tá? Então, lembrar, pessoal, que a Idade Média é dividida em duas etapas. A gente tem a primeira etapa, que seria o auge dela, né? Que a gente chama até de Alta Idade Média, que vai acontecer do século V ao século X. Então, fica uns bons 500 anos aí dessa forma. E a Baixa Idade Média, ela vem logo após isso, né? Parte ali do século XI e vai até mais ou menos o século XV. Beleza? Então, assim, ó, lembrar, o feudalismo, pessoal, ele era muito mais do que só um sistema político, tá? Ele tinha todo um sistema político, tinha um sistema econômico e social, né? No qual tudo era comandado pela questão do rei, do monarca, tá? E aí essa economia ela girava por meio de produção, que meio que se autossustentava naquela região, tá? E aí, pessoal, lembra-se que eu estava falando para vocês. Origem dos feudos, né? Primeira necessidade era o quê? Primeira necessidade era de se proteger, né, contra os bárbaros, tá? Então, um dos motivos de existir o feudalismo é a proteção contra os bárbaros, tá? Porque lembra, pessoal, era cultural do bárbaro invadir, saquear, tá? E aí, como eles não tinham essa influência romana, né? Era até línguas diferentes, era até difícil de comunicar, tá? Aí vamos lá. E aí, pessoal, o que acontece? As invasões elas começaram a se agravar, né? Principalmente ali mais ou menos no século IV, beleza? E aí foi quando mais ou menos esses germânicos, né? Eles começaram a conseguir invadir ali o interiorzinho da Roma, né? Enfim. E aí, isso também, inclusive, até influenciou, porque esses bárbaros começaram a saquear demais Roma, e isso até ajudou esse Império Romano a cair, tá? E aí, pessoal, basicamente, o feudalismo ele era o quê? É uma junção desse Império Romano mais os impérios bárbaros, né? Então, assim, pensando nas contribuições dos romanos, né, como eu estava falando para vocês, é o seguinte: existe dentro da Vila Romana, né, várias pessoas que são já tradicionais ali, romanos mesmo, tá? Que ficam abandonados ali, né, na cidade e tal. E assim, eles vão formando alguns latifúndios, pega um campo, forma um latifúndio, entendeu? E aí vai produzindo ali, tá? Isso era mania de romano, ok? Então, assim, por exemplo, eu tô abandonado aqui nessa cidade, não tem nada nessa cidade para eu comprar, então eu vou começar a pegar esse terreno aqui e começar a plantar nele, como se fosse isso, tá? E aí também lembrar que uma das contribuições do romano também eram os colonatos, né? E aí no quadro que um colonato, como o nome já meio que sugere, né? Era meio que uma junção de pessoas, né? As pessoas elas se juntavam ali, justamente para em busca de uma certa proteção, né? E também para conseguir trabalhar ali em conjunto, né? Porque, por exemplo, é mais fácil se a gente resolve plantar tudo que come, você separar essas tarefas, né? Para várias pessoas, né? Então, quando você começa a fazer isso, você começa a criar uma espécie de colonato, né? Porque as pessoas elas juntas, elas têm uma chance maior de se protegerem e trabalharem juntas, tá?
Já pensando nas contribuições bárbaras, né? Lembrem da toda a questão da agricultura que eu expliquei para vocês agora há pouco. Esse conhecimento ele foi muito importante para essa construção, tá? A gente também tem que lembrar que eles eram povos guerreiros, ok? Então eles tinham que defender um chefe em específico que mandava ali nesse bando, tá? Então já tinha uma noçãozinha de sociedade, comunidade, tá? Existem também os benefícios, né? Que seriam as recompensas, né? Que eles ganham por concluir algum tipo de atividade, algum tipo de missão, tá? E aí lembrar também, pessoal, que os bárbaros eles tinham todo um sistema também de leis. E aí juntando essas duas culturas, tá? A gente começa a entender a necessidade de se ter um feudalismo, ok? E aí, ó, de forma econômica, né? Lembrar que como essas propriedades em sua grande maioria elas eram propriedades rurais, tá? Até pela questão do tamanho mesmo e tal. E aí lembrar, pessoal, o seguinte: cada pedacinho de terra é uma riqueza, é um status, né? Ainda mais naquela época. Se você tinha um pedaço de terra, você tinha grana. Então, terra valia muito, pessoal. Não esqueça disso, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, né? Esse feudo, ele era dividido em partes, como foi para vocês, para conseguir funcionar melhor, tem que se separar, tá? Então, assim, por exemplo, existia o manso senhorial, por exemplo, que ele ficava ali no castelo, né? Justamente só fiscalizando as terras e tal. Existe o manso servil, né, que são justamente terras que são utilizadas ali de forma que é sérvio, né, então pelos acervos, né, pelos cerros. E aí as terras comunais, tá, seriam mais bosques, pastos, uns lagos, né, que é usado por todos meio que mais ou menos. É como se fosse isso aqui, ó, um manso senhorial, um manso servil e um manso comunal. Sobre a organização social, pessoal, como tem toda essa influência religiosa, a questão do monarca ele ser escolhido ali divinamente para poder estar ali no trono, tá? A gente começa a dividir aqui de forma específica em clero, nobreza e servos, tá? Dentro da parte do clero, pessoal, inclui tanto os representantes da igreja como também aqueles que têm enorme prestígio dentro do meio religioso, tá? Dentro da nobreza, lembrar o seguinte: a nobreza vai ser formada justamente pela questão dos senhores feudais, tá? O clero pela igreja, a nobreza pelos senhores feudais e os servos, tá? Lembrar que os servos, pessoal, a maioria eles fazem o quê? Voltam para trabalhar, tá? E aí ficam lá trabalhando produzindo riquezas sem algum tipo de benefício a mais por isso ou sem nenhum mesmo, tá? Então, como vocês conseguem ver, o servo, nobreza e clero. Outro ponto também, pessoal, é o seguinte, né? Quais esses servos, como eles ficavam embaixo ali dessa pirâmide, né? E aí também, como eu falei para vocês, para eles conseguirem morar nessas terras, eles tinham que pagar tributos. Que tipos de contas que eles tinham que pagar, tá? Existia a corvéia, pessoal, que era o seguinte, era um trabalho que era gratuito, que esses servos faziam, e eles faziam lá na parte mais da agricultura, mais de construção civil, então esse era mais gratuito, tá? As banalidades, de forma geral, né, tá dependendo, né, as banalidades da utilização do filtro, né? Então, tipo assim, o que se usa lá, né? Tem um moinho, tem um celeiro, tem um forno, são as banalidades, né? Talha, né, uma porcentagem, ok? Então, quase sempre, né, você pega a metade ali e faz essa entrega e tal. Mão morta, imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. Captação, imposto anual, né? Para lembrar, pessoal, que eles têm toda a captação do imposto anual, eles têm a mão morta, eles têm a talha, têm as banalidades, têm a conversa. Imagina, né? Parecendo a gente também, pagando tudo imposto. Né? E aí, pessoal, como é que vivia então a nobreza e o clero em cima disso, né? Viviam tranquilos, né? Então, assim, o papel da nobreza em si é a proteção tanto material quanto também da sociedade, tá? E aí, assim, ó, vamos lá. Existem as relações que a gente pode fazer, por exemplo,
da suzerania com a valassagem, né? E aí, essa diferença, pessoal, ela cai bastante em vestibular, então presta atenção. Suzerano, pessoal, é um nobre, né, que ele doava um benefício, né, que seria um feudo, tá, a outro nobre. Então é como se assim, eu tenho um pedaço de terra, eu quero dar essa minha terra para o meu filho, para o meu irmão, para minha mãe, sei lá. E quando eu faço isso, eu estou sendo suzerano, tá? Agora, o vassalo é o seguinte, é um nobre já, que ele vai receber o benefício, né? E aí, o que acontece? O vassalo, ele é um nobre que ele recebe o benefício, ele faz um juramento de fidelidade ao suzerano, tá? O suzerano é o que dá, o vassalo é o que recebe, entendeu? Esse presente, ok? E aí, pessoal, lembrar o seguinte, para que servia então a questão do catolicismo para esse momento aí de dominação, esse momento de feudalismo e tudo mais, tá? Então, assim, vale ressaltar o seguinte, lembrar o seguinte, tá? Se você tem, por exemplo, um rei que ele foi mandado por Deus, né, a igreja que também apoia ele, você, um mero servo, não iria contestar o poder desse rei. Por isso que, por muitas vezes, eles ficavam no poder durante anos. Tá? E aí, baseado no quê, professor? Baseado na teoria que seria o teocentrismo. Então, eles viviam tudo isso. Eles achavam que a Terra era o centro do universo, era o centro do sistema solar do universo, entendeu? Então, começaram a ficar nessa e por aí o que acontece? Vieram e inibiram a questão da ciência, tá? Então começaram a barrar um pouquinho da ciência, tá? E lembrar, pessoal, que antes até mesmo de fazer isso, né, nessa época ainda que a igreja não tinha esse domínio, elas censuravam muita coisa, tá? E esse clero, inclusive, ele era até dividido, né? A gente vai lembrar que a gente tem um clero que é mais secular, né? Esse que é secular, eles ficam mais em contato ali com os fiéis e tudo mais. E existe também o clero regular, né? Que está mais relacionado com alguns convênios, alguns monteiros, né? Sobre essa parte do clero que é mais regular, né? A gente vai lembrar que tem um cabimento de da conservação, né? De vários manuscritos gregos e latins, né? Que vão apresentar ali várias características da cultura clássica. Então é bem comum isso aí, né? Outro ponto também é o seguinte, nesse período, né, de o clero e tudo mais, tinha-se uma necessidade, como era todo um contexto religioso, tinha uma necessidade de você propagar essa religião, que está falando para vocês agora, a expansão da religião. E aí surge-se o canto gregoriano, tá? Justamente para a gente conseguir passar a mensagem de forma mais cantada, né? Vou dar um exemplo para vocês. Não tem quando a gente vai na igreja católica, né? Não fica meio que cantado o que o padre fala. Aquilo é um canto gregoriano, tá? Então, a sonoridade ela ajuda bastante. Outro ponto também importante, pessoal, é o seguinte, tá? Essa parte do clero que é regular, né? Que tem a ver com convento, com mosteiro, ok? Eles são bem conservados mesmo. E aí lembrar, pessoal, a igreja ela monopolizava tudo. A educação, a saúde, a cultura. Então, nesse tempo, por exemplo, a ciência, a medicina em si, ela era toda apagada. Não podia se estudar nada, que era tudo heresia. Tá? E como falei para você, era bem comum ter os monges, né? E esses monges eles eram responsáveis mais pela questão da cópia, tá? Aí, ó. Bem comum também, né, ver os monges ali, né, ficam horas e horas ali transcrevendo. É porque antes, pessoal, não tinha impressora, imagina, não tinha cópia. Então, se você queria copiar um arquivo para salvar ele, sei lá, você tinha que copiar mesmo na mão. Aí, geralmente, quem ficava com esse papel eram os monges, né? Era dentro da parte religiosa ali, né, de um reino, sempre tem que ter, tá? E aí, pessoal, vai lembrar também da questão da Inquisição, né, que também é um movimento que é muito importante dentro da questão medieval, tá? E principalmente lembrando do Tribunal da Inquisição. Tem até algumas obras do Paz assim que ficam satirizando essas questões aí, né?
E aí o tribunal da Inquisição, pessoal, era justamente o quê? Tá? Você ia ali, era mais um instrumento, né, que era utilizado pela igreja para impor alguns certos tipos de valores, algumas ideias, né, que eles queriam que passasse de forma social, uma forma conjunta, tá? A gente também vai lembrar que existe o Tribunal do Santo Ofício, né? Não se esqueçam disso, beleza? Vale lembrar também que o, o auto de fé, né? Que é uma cerimônia pública que ela vai justamente provocar, né, perante a todos ali a questão do poder da igreja. Então, tipo assim, Tribunal da Inquisição, você era julgado ali pela questão da Inquisição mesmo, na igreja, tá? Como eu falei pra vocês, pessoal, não podia abrir um corpo, por exemplo, sem ser preso, né? Aí, ó. E aí nessa Inquisição, pessoal, era bem comum, né? Escravidão, queimada, chicoteado em praça pública, taca fogo nas bruxas, é desse jeito, a Inquisição. Tudo era heresia, então tudo que vinha ali era heresia, né? No estilo arquitetônico, pessoal, vocês conseguem observar assim, essa arquitetura um pouco mais clássica, um pouco mais romana, tá? Então vai lembrar que nessa época a gente tem uma arquitetura mais romana. Olha que interessante, essa aqui é a igreja, tá vendo? E aí, pessoal, ali que surgem, né, das arquiteturas góticas, né, presentes nessas igrejas, né? Era bem gótico mesmo, ó. Faltou umas gárgulas aqui. E lembrar, pessoal, do gótico, né? É bem comum essa questão de torres, né? A arte gótica, ela adora isso, a arquitetura gótica, são torres, né? Eles também gostam dessa questão desses arcos aqui, ó, que fazem nas janelas, tá vendo? Ó, esses arcos que a gente chama de abóboda, né? A gente também tinha as vidraçarias ali, né? Que era toda desenhadinha ali, ó, como se tivessem cenas ali, partes da Bíblia, tá? E aí, como vocês conseguem até ver ali, como é que era a cultura deles, né? A gente tinha toda uma cultura de pintura também, tá? E aí, essa pintura ela é concentrada em justamente representar o ser humano, representar o santo, representar deuses, né? E aí, em destaque, né, vale ressaltar ali na questão dos italianos, pessoal. Beleza? Agora, dentro da música, aí que é interessante, que aí a gente vai entrar nas poesias, tá? Tinha a música sacra, né? Que a gente já tinha falado agora, que é o canto gregoriano, que é aquele canto que o padre faz, né? Na missa, né? E a gente também tem a música popular, que era conhecida como trovadoras, né? Trovadorismo, né? Que a gente vai estudar já já. E aí, dentro dessa literatura em si, pensando em livros, né, a gente tinha toda uma poesia que era épica, né, ou seja, vai exaltar ali o guerreiro, o cavaleiro, que vai partir na jornada em busca da donzela, né, para salvar o vilarejo. E também tinha a poesia que era lírica, e tem esse nome justamente por causa da lira, que é o instrumento, né? Então, lembrar que ele fala muito nessas liras, né, sobre o amor, né, dos cavaleiros pelas Rapunzéis da vida deles, né? Tá certo? Dentro da filosofia, vale ressaltar que a gente tinha dois astros ali importantíssimos, tá? Um deles, que era Roger Bacon, né, o Francis Bacon, que ele vai falar muito sobre a questão, ele vai induzir muito a questão da observação da natureza, né, experimentar o método científico. Então, lembrem disso. Francis Bacon, né, que é Roger Bacon, era método científico, né, conhecia o método básico científico, e também a questão da observação da natureza. Já, pessoal, em outra frente, a gente vai lembrar que dentro desse período medieval, como era tudo meio que igreja e tudo mais, tinha-se também na filosofia Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, pessoal, né? E aí eles tentavam fazer o quê? Apesar de serem pensadores, eles também eram, olha o nome deles, né? Santos, né? E aí, assim, pô, eles eram da igreja, eles eram entidades na igreja, porém eles tinham essa frente filosófica que eles também pregavam, que eles também estudavam. Então, eles meio que tentavam amenizar, né, tentavam harmonizar tanto a questão da fé cristã quanto a questão da razão. Tá bom? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Pepino já significou algo diferente do que a comida ou esse maluco aí tinha o nome de comida? Ele tinha o nome de comida mesmo.
A Thaís, ó, foi nessa época que surgiu as reformas protestantes? Não, Thaís, vai ser um pouco depois. Por quê? Ó? Vocês entenderam, então, nesse contexto da Idade Média, que a religião dominava, eles fecharam eles cercavam as cidades justamente por causa dos ataques dos bárbaros, né? E aí, onde é que entra a reforma protestante nisso aí, pessoal? Depois da Idade Média, a gente vai estudar isso, vai vir o Renascimento. E aí, do Renascimento, Thaís, é quando a gente sai deste movimento que era teocentrista, né? No caso, nesse sentido aqui, a Terra era como se ela fosse o centro do universo. Olha que loucura. Então, a Terra era plana para eles. Olha que engraçado. Então, a Terra para eles era plana, era o centro do universo. E aí, isso era de origem teocentrista. Depois do Renascimento, a gente começa a ver que a Terra, na verdade, ela faz parte do sistema solar. Aí a gente começa a falar que é heliocentrista, né? E aí, depois do Renascimento, que vai vir as reformas protestantes. E aí é quando a gente começa a ter o protestantismo, que aí vai virar futuramente, né? Hoje, por exemplo, é o evangélico, né? Então, naquela época ainda se tinha só religião católica como se fosse. E aí, ainda dentro de Idade Média, pessoal, vamos lembrar como é que funcionavam as trovas, né? Dentro dessa parte artística, dessa parte de literatura, né? Então, assim, o trovadorismo, pessoal, a arte em forma geral, aprendam isso, tá? A arte de forma geral, ela vai acompanhar eventos que estão acontecendo na vida real, tá? Então, como é que aconteciam esses eventos? Né? A música, como vocês viram ali, ela é baseada justamente nisso, na questão dos cavaleiros, da jornada épica e tudo mais, tá? E aí, como a gente já tinha até discutido, essa Idade Média, né, ela vai ter ali dentro dela uma arte mais popular, que seria o trovadorismo, ok? Então, assim, Idade Média, pessoal, vai lembrar que ela tem a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é do século V até século X e Baixa Idade Média vai do século XI ao XIV, né? Ao XV, perdão. E aí, pessoal, lembrar que é chamado de Idade das Trevas porque tudo era censurado, né? Tinha a questão dessas tribunas. Então, assim, não podia se estudar, gente, mesmo. Vou falar uma curiosidade para vocês, né? Por exemplo, falando sobre os modelos atômicos. O modelo atômico, pessoal, surgiu na Grécia, né? Com Leucipo e Demócrito. Porém, esses modelos atômicos eles foram estudados novamente só depois da Idade Média, com Bohr. Com Bohr não, perdão, com Dalton. Tá? Então ficou anos sem estudar isso aí. Okay? Outro ponto também importante, pessoal, é o seguinte, tá? Quando a gente tem ali a transição da alta Idade Média para baixa Idade Média, né? A gente começa a ter o seguinte, vai abrir um pouquinho mais de escola, porque a alta Idade Média é a mais trevosa que tem. Então, assim, começou a decair um pouco a Idade Média, já começa a abrir um pouquinho mais de escola, né? Ali nas regiões mais continentais. Começou a surgir algumas faculdades, inclusive, pessoal, faculdade de Coimbra, né? Até hoje ela existe, vocês conseguem, lá em Portugal, vocês conseguem ter acesso a ela até pela nota do Enem, sabia? Faculdade lá de Coimbra. Então, assim, ó, pensa um pouco. Tem todo um contexto que ele vai se encaminhando aqui, ó. O Renascimento, ele foi surgindo. O Renascimento, pessoal, é um movimento que ele vai começar a tentar quebrar a Idade Média, tá? Então, a gente começa a ter todo um renascimento urbano e comercial, tá? Houve uma ampliação da agricultura e das fronteiras. Então, quem morava ali nesses feudos aí começavam a se expandir ali, porque era ruim depender dessa questão do imposto do rei, né? Teve um crescimento econômico, a gente começa a também ter um desenvolvimento intelectual, que por um bom tempo ele ficou sendo censurado, né? Quase uns 500 anos aí. Então, a gente começa a voltar até essas evoluções tecnocientíficas, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, como é que é a estrutura base de uma sociedade feudal? A gente vai ter aqui ó, os servos, os camponeses e os soldados embaixo, né? Bispo, cavaleiro, aqui mais ou menos no meio. Subindo, a gente tem os duques, os condes e, por fim, o rei, tá? Então, lembrar, ó, servos, clero e nobreza, né? Quem era o clero em si, pessoal? Como vocês conseguem ver até pela imagenzinha aqui, o clero era formado pelos sacerdotes, tá? Pelo clero mesmo, tá? E aí acreditava, pessoal, justamente isso, porque como o rei ele era escolhido por Deus, né, o sol e tudo mais, tá? O clero ele tinha esse poder de se comunicar, né, falar com Deus e falar com o rei. Então, tinha essa questão do rei consultar às vezes o clero e tudo mais, né? Os guerreiros em si, pessoal, para você ser guerreiro não era só você se alistar no exército, não.
você tinha que ser um nobre, né, um aristocrata, um proprietário de terra, tá? Você tinha que já ter combatido os árabes ali, entendeu? Então, assim, lembrar também da questão que existia os vassalos e os suzeranos, né? Aqueles que davam terras e aqueles que recebiam terras, tá? Então, assim, a vassalagem era bem comum. Então, tipo assim, se você tinha uma terra, às vezes você podia virar cavaleiro. Então, às vezes eu queria que você virasse cavaleiro, né? Eu ia pegar e dava uma terra para você, rolava muito isso também, tá? E aí, existiam-se muitas cantigas, né, pessoal? Falando dos cavaleiros e tudo mais, né? Meio Shrek mesmo, meio Shrek mesmo. Os trabalhadores em si, pessoal, eram servos, eram escravos, né? Eles ficavam ali justamente, eles trocavam mão de obra, né, por produção e trabalho por proteção, né? Nesses tempos que eram mais difíceis. E aí, pessoal, lembrando que eu falei para vocês, qual era o pensamento do medieval? O principal pensamento, pessoal, atender os desejos de Deus. Então, era toda uma sociedade que era voltada para isso. Por isso que a sociedade era chamada de teocentrista, tá? Então, todo valor moral, todo valor ético, todo valor artístico era voltado para isso, beleza? O que tivesse fora disso aí era considerado como herege, tá? E aí, pessoal, lembrar que o povo, às vezes, eles faziam certas manifestações contra isso, tá? Então, a arte, ela expressa, né, o que a humanidade vive naquele contexto. Não se esqueçam disso, tá? Então, era bem comum ter, né, a questão das cantigas, tá? A gente tinha uma certa mudança de linguagem ali, utilizando o latim, tá? Tinha-se toda uma questão também das trovas em si, e aí vamos entender como é que funcionavam essas trovas, tá? As primeiras cantigas que a gente vê ali, pessoal, vão vir ali mais ou menos ali de Portugal, né, lá com os lusitanos, né, mais ou menos ali no século XII, que já é, tipo, finzinho mesmo, abaixo da Idade Média, então lembrar que o trovadorismo ele surge mais pro final da Idade Média, tá? Porque antes, pessoal, era tudo muito censurado, tudo muito difícil de fazer, né? Então, esperou-se dar uma baixada ali, chegar na baixa Idade Média, para a gente conseguir falar mais um pouco sobre isso, né? E aí, pessoal, outro ponto também importante é o seguinte, tá? As cantigas que a gente tinha ali dentro do trovadorismo, né? Principalmente ali dentro do trovadorismo lusitano, né? Que é o Portugal, tá? Lembrar que a gente tem ali, por exemplo, a cantiga da Ribeirinha, né? Que é a... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por ti, e aí? Minha senhora de pele alva e faces rosadas, tá? Então, pessoal, olha, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Essa questão da ribeirinha, tá? Ribeirinha, né? Beira de rio, né? Então era bem comum naquela época, assim, as comunidades, as cidades em si, elas eram construídas à base de rio, né? Um exemplo clássico disso, né? O Rio Nilo, né? Quem não conhece o Rio Nilo? O Rio Nilo ali, ele deu origem a quase todos os povos ali que a gente conhece hoje, né? Então, assim, Rio Nilo ali, por exemplo, é um exemplo disso. Então, a ribeirinha, então, ele viu como se fosse uma moça no Rio e ele faz toda uma questão de um cante, um trovadorismo para ela. Como eu falei para vocês, pessoal, lembra daquela cena do Rapunzel? Rapunzel, joga seus cabelos, e biriri, barará, e aquele castelo, não sei o quê. Tá? Então, o cavaleiro, bravo, o guerreiro, apaixonado, faria tudo por sua princesa. É mais ou menos por aí que vocês têm que pensar no trovadorismo, tá? E aí, pessoal, como é que eram organizadas essas cantigas, tá? Aí, como eu falei para vocês aquela hora lá, a gente tem as cantigas que são líricas, por causa da lira, né? Né? E a gente também tem as cantigas que eram mais satíricas, tá? Dentro das líricas, pessoal, vale ressaltar que a gente fala tanto das cantigas mais de amor, né? Quanto também de amizade. Já as satíricas, né? A gente falava mais de escárnio, né? De maldizer. Vocês vão perceber aqui, ó. Então, pensando nessas cantigas mais líricas, mais romantizadas, né, tudo mais, né? Olha só esse fragmentozinho aqui, ó. Ai, flores de verde pinho, se sabedes, né, novas do meu amigo. Então, a amizade, amor. Se vocês virem essas palavras no poema, lá no Paz, se eu perguntar para vocês, já suspeitem que é como se fosse uma cantiga mais lírica, ok? E aí lembrar exatamente isso, a aventura do cavaleiro, temas de amor, a busca da honra, a busca do amor da donzela. Então, a Shrek, por exemplo, é uma cantiga mais lírica, né? Que eles foram no alto da torre buscar a princesa, não sei o quê. É isso. Então, assim, cantiga lírica pensando no tema amizade,
tá? A gente vai ter um lírico mais feminino, tá? Agora, quando a gente pensa em amor, é um lírico masculino. Isso é até interessante vocês entenderem isso. Então, assim, se o lírico ele é mais masculino, ele não vai falar muito de amizade, assim, né? Pega até meio mal, ele vai falar mais de amor mesmo. Já as meninas, elas falam mais sobre isso, tá? Lembrar que a cantiga ali, que está mais relacionada à amizade, né? Ela é mais indireta, né? Então ela fala como se fosse um confidente, por exemplo, meu amigo, meu confidente, tá? Já a romântica, né? O amor mesmo, ele já é mais direta, conversando com a amada, tipo assim, você, dona Creuza, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e seus olhos são da cor do mar que eu vejo quando eu vou na minha infância, não sei o que. Isso aí. Pensando também na questão da amizade, a gente vai ter dentro do refrão ali, né, a presença de paralelismos, né, que é bem comum. E aí, no caso do amor, a gente vai ter a ausência desses paralelismos, tá? Pensando no assunto, né, geralmente é um lamento de uma moça falando assim, conversando com algum confidente sobre um amor que ela perdeu, alguma coisa assim. Então, é meio que uma mulher desabafando com um amigo, uma amiga, né? Geralmente no ambiente rural que ela vai se encontrar. E a linguagem é bem discreta, bem recatada, né? Agora no amor, esse que tá falando com vocês, é bem direto, vou falar direto com a menina assim, Inaína, não sei o que, não sei o que, não sei o que, meu amor. E aí, no caso, não tem paralelismo, o assunto é geralmente sofrendo por um amor não correspondido, né? O ambiente é mais um ambiente de corte, né? Lembrando que ele é um cavaleiro e tudo mais. E aí tem uma linguagem mais ousada, mais galanteadora, mais conquistadora, tá bom? E aí, vamos observar aqui um pouquinho do paralelismo que tá falando para vocês, né? Então, olha só. Ai, flores, ai, do verde pinho, de saberes novas do meu amigo, ai, Deus, ué? Ai, flores de verde ramo, se saberes novas do meu amado, ai, Deus, ué? Né? Saberes novas do meu amigo, aquele me mentiu, né? Do que pôs comigo, ai Deus, ué. Se saberes novas do meu amado, aqueles que mentiu, do que me há jurado, ai Deus, ué. Então, assim, pessoal, olha que interessante. Vocês viram que tem toda uma repetição ali, ó, do verso, né? E aí, no final, ele tem um pedaço repetido, mas depois ele vai lá e troca uma coisa ou outra, né? Então, esse que é o paralelismo, né? Paralela, meio que vai repetindo, tá? Vocês conseguem perceber isso? Sim. Ah, Leixo-Prem. Aí, Leixo-Prem, pessoal, Lexa, né? Lembrar do romântico, do amor e da amizade. No amor vai estar presente os dois, na amizade, ou, na amizade é presente os dois, e no amor é presente nenhum, tá? Então, lembrar que nos textos românticos geralmente não tem paralelismo, nos que são mais de amizade tem, tá? E aí, dentro das cantigas satíricas, né, não está mais muito relacionado a esse tema de amor e tal, está mais relacionado a uma crítica mais social, tá? Então, olha só, né? Deixa eu ver se eu acho que vocês aqui. É assim, ó, não sei se vou achar aqui. Né? Então, lembrar, satírica, né? Tinha mais uma questão de um documento mais social, né? Era uma vivência mais social, né? Principalmente ali da corte, beleza? Eles faziam ecoar muitas relações públicas, né? Acontecimentos ali, tipo, as fofoca da época, né? Então falava tipo assim, vocês ficaram sabendo que o aristocrata fulano de tal, ele fez isso, 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 traiu a mulher com não sei quem. Então, tipo assim, essas fofocas aí, vocês viram que o cavaleiro tal, ele fez isso, isso, isso. Então, essas notícias eram também todas reportadas ali por meio de cantigas satíricas, entendeu? Lembrar, pessoal, também do Dedines, né? Que ele foi o sexto rei em Portugal e ele tinha muito essa questão de preocupar, né? Em reunir um cancioneiro, né? E justamente ele começou a organizar algumas próprias trovas dele. Ele era um amante da trovadorismo, viu, pessoal? O Diniz. E ele pegou.
começava a organizar uns certos grupos ali de prosa e tal, para ele ficar até curtindo também. E a gente começa a ver que naquela época, né, existiam vários tipos de artistas, né? Os nobres, os reis, eles adoravam chamar esses artistas para entreter eles e tal. E aí dentro disso, lembrar, pessoal, trovadorismo, né, são poemas, pessoal, né? Esses poemas, né, eles podem ser cantados ou não, mas geralmente são, né? Além dos trovadores, pessoal, também tinha os menestréis, né? Que aí, no caso, eles ficavam mais sedentários mesmo em casa, eles viviam em casa mesmo. Tá? Menestrel é aquele... Não sei se vocês já viram esse negócio de Idade Média, que fica um cara deitado na rede, tocando violão. Não sei se vocês já viram. É mais ou menos aquela cantiga do... Ai, gente, será que era formiga? Ou era uma formiga, um tamanduá? Será que era isso? Não tinha um negócio desse que ficava um... um conto desse, não tem? Que ficava um tamanduá na rede o dia inteiro e tá, a formiga só trabalhando. Aí começa a chover, não tem um negócio, uma história dessa? Já viram essa história? Enfim, tá? Tinha os jograis também, tá? Que eram cantores que eram mais ambulantes, tá? Então, enfim, tinham vários tipos ali de artistas, né? Mas quando a gente fala assim, dentro do vestibular, é mais os trovadores mesmo, os poemas, tá? E aí, pessoal, olha só que interessante. Olha o padrão desses poemas, ó. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e aí Deus. Tá vendo que todos eles colocam alguma coisa de Deus, ó, por causa da Idade Média, pessoal. Ó, a igreja, ó. Tá vendo? Gosto, tá? E aí dentro das satíricas, pessoal, como estava falando para vocês, a gente tem a parte que era mais de escárnio mesmo, e a parte dos maldizeres, tá? As cantigas satíricas do tipo escárnio, né, elas são mais indiretas, elas são mais ambíguas, a gente vai ter um uso mais da ironia, mas bem de forma mais leve, tá? E aí tem também toda uma intensificação ali de brincadeiras e tudo mais. Já o maldizer é diretão, ele não é equivocado, eles são mais ofensivos, né? O maldizer, né? Tá falando mal de alguma coisa. Então vai ter palavrão, vai ter xingamento, tá? Vai estar difamando, então é como se fosse assim, ó. Aquele político safado roubou não sei quem, fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é isso, tá? Então olha só, agora já o escárnio é mais indireto, é mais tipo assim, vocês viram que vocês sabem quem fez não sei sabe o que, então fazer mais umas indiretinhas. Olha lá, ó. Escárnio, ó. Aí, dona feia, foste vos queixar que nunca vos quais louvar do meu trovar, mas agora quero fazer um cantar, em que a louvação não será pouca, e vede como quero vos louvar, dona feia, velha e louca. Então tá vendo? Ele tá falando de que dona? Quem é essa aí? Eu não sei, tá indireto. Agora olha só, mal dizer, ó. Conheceis uma donzela, por quem trovei. Também que eles gostam muito desse negócio, né? E não é truvar, pessoal, é trovar, tá? Trovei, e aqui um dia chamei Dona. Tá vendo que ele falou aqui, ó? Dona Berinjela? Entendeu? Aí tá sendo mais direto. Dona Maria, Dona Ozenda, entendeu? Agora aqui não, é um aí, ó. Uma dona feia, uma dona louca, entendeu? Ele é mais indireto. Os maldizeus. Maria Mateu, daqui vou desertar, entendeu? Coloca o nome, bota o nome na roda. Pode vir palavrão aqui, só que é uns palavrão da época, né? Assim, seu bobão, tá? E aí, pessoal, lembrar, isso é bem óbvio, tem toda uma questão cultural, né? Que foi ficando dessas trovas, desses poemas. E aí, hoje, a gente está vendo o nosso Nordeste querido, né? Ainda vivo ali, meio que não muito, mais até que vivo, a questão do cordel, né? Literatura de cordel, que também faz parte dessas prosas, desses poemas, né? Tem também uma parte mais de romance, e tem uma parte também mais de crítica. Então, o cordel é basicamente o nosso trovadorismo BR, beleza? Não deixando de morrer. Lembrar da questão do cordel, pessoal, a gente usa bastante da questão da xilografura, tá? Tinha as cantigas de roda, né? Quem nunca viu ali cantigas de roda, né? Esse bem brasileiro mesmo, tá? Então começa a associar, pessoal, olha que interessante, ó, os grupos aqui de hoje e os grupos da época, né? Então a gente começa a ver a semelhança, gente. Qual que é a semelhança aí do forró pro Serra de Mesa, para a questão das trovadorias, das trovadas, né? É mais ou menos por aí, tá?
Então, assim, ó, por exemplo, ó, pegar uma cantiga aqui, ó, agora um texto mais atual do nosso bom e velho amigo Chico Buarque, né? Agora eu era o herói, ó, o cavaleiro aí, ó. Ei, meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além de outras três. Eu enfrentava os batalhões, também naquela bravura, honra, né? Os alemães e seus canhões. Guardava no meu bodoque e ensaiava o rock que as manias vai indo, ó. O rei, tá vendo? Então essas coisas, rei, Deus, o amor da vida dele, as batalhas, a honra, o cavaleiro, isso tudo é trovadorismo. Agora aqui numa maneira mais BRzinha, né, versão Chico Buarque. Caetano Veloso também, pessoal, com alguns poemas ali, ó, que são meio trovados mesmo também, ó. Um amor assim delicado que você pega e despreza, né? Essa aqui também é massa, ó. Essa aqui é uma canção bem famosa, quando era criança eu gostava de escutar, que é a canção da Dona Gigi, dos artistas Os Caçadores, né? Então, se me vê agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher. Caçadores estão na pista pra dizer como ela é. Isso aqui é um maldizer totalmente, pessoal. Tá? Isso aqui é o maldizer da Dona Gigi, ó. Tá vendo? Não tem, só que hoje em dia, né, a gente tem como é que é o Ô Rita, volta desgramada. Isso é o quê? Maldizer, pô. Tá vendo? Até hoje os caras não esquecem assim, não, pô. Então, isso aqui é o funk da Dona Gigi, ó. Tem até resposta depois lá, né? Ah, ó, MC também essa aqui também é outra artista clássica brasileira, né? MC Carol Bombeira, né? Minha avó tá maluca, minha avó tá maluca. Tanta coisa para comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca, minha avó tá deu 120 na peruca. Na peruca, tá? Minha casa no tijolo, minha geladeira pura, minha avó tá maluca. Boto fé, você nunca tinha ouvido falar. Já escutaram essa música já, pessoal, da avó tá maluca? Eu ainda nunca vi, tá? E, por fim, tá? Vou indicar aqui alguns filmes para vocês, beleza? Para quem não quiser assistir o Vikings ou algo parecido aí, tá? Tem um que é um pouco mais romântico, né? Seria um Shakespeare, uma versão dos anos 2000, tá? Então, Shakespeare apaixonado, legal. Lembrar de tudo Shakespeare também, vocês podem ver toda essa questão da trova. Robin Hood é bem legal. Tem uma versão também do Robin Hood da Disney, se vocês quiserem ver, também é bem boa, tá? Primeiro Rei também é muito bom. Coração Valente, nossa, muito mais, tá? Enfim, pessoal, tem aqui alguma dúvida? Do mal dizer é melhor, né, Fernandão? Beleza? Tranquilo, né, galera? Show. Daí só para eu passar aqui, eu sei que falta um pouco tempo para a gente acabar, mas só passar para vocês aqui rapidinho sobre o Renascimento. Então vocês entenderam todo esse contexto ali do trovadorismo, né, pessoal? Então assim, o trovadorismo ele é a arte que espelha um contexto social, que era qual contexto social? Idade Média, tá? E aí, só para introduzir aqui, terminar essa aula e introduzir a próxima, o Renascimento ele surge logo após a Baixa Idade Média. Então a gente teve ali uma baixa da Idade Média, a questão do Renascimento começa a surgir, e aí toda a questão da ciência, da arte, da literatura, da política, da ciência, da economia volta, graças a Deus, a, a poder, a ser legalizado. Né? Então legalizou a ciência, legalizou estudar. Então a galera volta ali com os ensinamentos gregos e romanos, né? Que durante esse período da Idade Média eles ficaram totalmente inibidos ou obstruídos ali pela questão religiosa, né? E aí, pessoal, lembrar justamente disso. A gente tem uma transição que a gente sai de um âmbito teocentrista e vai em direção a um âmbito heliocentrista, ou seja, a gente começa a colocar o Sol e o Universo no meio disso tudo, e não a Terra, tá? E aí, por muitos deles eram considerados até anticristãos e tudo mais, mas a gente sabe que hoje em dia não tem nada a ver, a gente pode segregar as duas coisas. Tá. Essa questão de frente renascentista, pessoal, ela surge ali na Europa também, né, com alguns tipos de revolução, né, principalmente ali na Itália, né, com personagens que são muito importantes ali. Um deles, pessoal, por exemplo, né, é o Lorenzo de Médici, tá? Ele tem toda uma questão com a ligação burguesa e tudo mais, tá? Porque assim, o que acontece? A gente tinha ali uma burguesia ou uma nobreza, né,
E aí a gente tinha, assim, a questão dos mecenas, né? Eles ficavam mais relacionados a... Eles financiavam a questão de pintura, de obra. Porque era tipo assim, ó. Tinha... Quando surgiu, pessoal, esse dom artístico, tipo assim, caramba, o ser humano consegue desenhar perfeito, consegue fazer uma escultura perfeita, né? Quem tinha grana pagava quem tinha o dom para fazer essas artes para conseguir fazer esculturas deles e tal. Então, tipo assim, pô, a galera importava, ó, quadros e tal desses artistas. Então, quem financiava isso eram os mecenas, tá? E o objetivo, pessoal, era justamente o quê? Pô, registrar, porque imagina, antigamente não tinha uma foto, pô, um negócio, então era tipo assim, registrar, manter um prestígio, manter um poder, né? Lembrar, obviamente, aquela pessoa, então existia essas formas de registro, tá? Questão também é porque você pensa, como não tinha foto, não tinha Google, não tinha essas coisas, era difícil você saber o que era o que, você tinha que mostrar mesmo, né? O resto ficava tudo na imaginação. Por exemplo, se eu quero mostrar para uma criança o que é um cachorro, o que é um gato, o que é um papagaio, o que é um leão, o que é não sei o quê, eu tinha que mostrar, senão ela não sabia o que era. Já pararam para pensar nisso? Muitas das coisas vocês não sabem o que era, tipo, às vezes você nunca viu um leão na vida, aí você chega mais ou menos ali no final da sua vida que tu vê um leão, tu vai achar que é um alienígena, né? Era até fácil, pessoal, a questão da desinformação para você conseguir fazer um domínio desse povo, né? E aí foi nessa que surgiu várias artes ali que vão romper com essa questão religiosa e vão colocar o homem mais no centro. Por isso que a gente encontra, assim, dentro das esculturas renascentistas, pessoal, essa estética, assim, que volta, é uma retomada do clássico. Então a gente volta com a arte grega, volta com a arte romana. É bem próximo do que a gente vê ali, né? Só que agora é Michelangelo, agora é Leonardo da Vinci, né? Tá? Agora é Donatello. Professor, é só Tartaruga Ninja? Sim. Lembra que esse movimento ele veio lá da Itália. Tá? Então, Michelangelo, Donatello, é tudo movimento. Aí, ó, as Tartarugas Ninjas, né? Então, assim, ó, Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo, né? São os principais ali, artistas, né? E pensadores do Renascimento e também o nome das Tartarugas Ninja, tá? E aí, pessoal, lembrar dessa questão. Quando a gente começa a fazer o antropocentrismo, né? Que aí a gente começa a se desprender do teocentrismo, beleza? Quem foi o cientista que foi importante para isso, todo esse movimento? Um cara chamado Nicolau Copérnico, tá? Ou Nicolau Maquiavel e o Copérnico, foi mal. Maquiavel, pessoal, com toda a questão dos seus estudos do príncipe, né? Da questão do estudo medieval, do poder. Então, lembrar que Maquiavel ele vem ali todo distorcendo também esse quadro. E aí lembrar também que a gente vem com Copérnico falando que, na verdade, a Terra não está no centro do universo e que a Terra ela faz uma órbita que é circular em volta do Sol. Eu sei que a gente sabe que não é verdade, né? Que logo depois que vem Kepler a gente sabe que isso quebra. Mas assim, lembrar, pessoal, vem Copérnico ele, junto com Maquiavel, e junto com Da Vinci, Michelangelo, eles começam todo esse movimento, tá? Como vocês conseguem ver, uma pintura medieval, por exemplo, ó, ela era mais assim, ó, 2D e tudo mais, bem religiosa assim. Já o Renascimento, pessoal, a galera vinha na perfeição. Era voltando mesmo ao clássico, tá? E aí, outro ponto também que é até interessante, pessoal. Da Vinci, ele abria alguns cadáveres. No finalzinho da Idade Média, ele cometia um crime de abrir cadáveres para desenhar. Um dos primeiros desenhos que tinha de corpos era de Da Vinci. E era proibido porque não podia abrir corpo na época da Idade Média. Tem até um filme, pessoal, que é bem legal. Se chama O Físico, né? Ele conta um pouco da história de como é que era. Como é que se exercia a medicina na época, assim e tal. Era bem legal. Então, tipo assim, tinha muita coisa que você tinha que tratar sem poder abrir a pessoa. Então, tem uma doença, né, que é chamada apendicite. Já ouviram falar disso aí? Que antigamente se chamava doença do lado, que matava bem rápido, assim. Hoje em dia é uma cirurgia bem simples, assim, de fazer. Então, essa doença do lado matava rápido, você não podia abrir para descobrir o que era. Então, tipo assim, era uma dor muito forte, tá? Não conseguia saber o que era. Inclusive, pessoal, Da Vinci, né, além de fazer a Mona Lisa, além de fazer o Homem Vitruviano, que vocês estão vendo aqui agora, ele foi o primeiro cara a desenhar e descobrir que existe um órgão chamado timo, tá? O órgão timo, pessoal, ele fica bem aqui na frente do peito de vocês, tá? Não tem como, obviamente, se sentirem, mas ele é um órgão linfóide, tá? Um órgão do sistema de defesa, tá? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, toda a questão da perfeição anatômica, né? Trabalhada, olha só os músculos do cavalo, né? Trabalhava com o Da Vinci. Então, o cara era um gênio. Além das máquinas, pessoal, que não só Da Vinci, como Galileu Galilei, né? Foram inventando nessa época. Então, assim, helicóptero, paraquedas, né? Boa técnica de pintura, boa parte da literatura também era feita nessa época, né? Outras obras também muito famosas, né, pessoal? Santa Ceia, Mona Lisa.
tá? Tudo isso aqui é obra Renascimento. Então, lembrar, Renascimento coloca o homem na frente, tá? Idade Média coloca Deus na frente. E aí toda a arte, toda a sociedade é voltada em cima disso. Com certeza, Maria Eduarda, com certeza. Beleza? Vou mandar lá para vocês os slides. Então, pessoal,